Um nome que me vem à cabeça de imediato é o Oscar, porque assim, o Flamengo já conversou com o Oscar. O Vitor Pereira trabalhou, foi campeão chinês com o Oscar no Xangai SPG, o time que tinha o Hulk também, o Elkson também. E o Vitor Pereira chegou a pedir o Oscar, eles são muito amigos, né? E chegou a pedir o Oscar pro Corinthians. O próprio Oscar falou, acho que aqui no Resenha, uma entrevista pro Plihal e pra turma aí. Então assim, o Flamengo já quis o Oscar quer voltar pro Brasil, o Vitor Pereira é amigo do Oscar, o Vitor Pereira quer o Oscar. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, vídeo top com informações novas. É isso aí, cara, o Corinthians deve 10 milhões para Vitor Pereira e ele pode assinar com o Flamengo nas próximas horas. Assista o vídeo para você compreender o que está acontecendo dessa vez, galera. Vitor Pereira deve pedir reserva de luxo para Arrascaeta, jogador top, nível europeu, é isso mesmo. Assista o vídeo até o final para você ver o que está acontecendo nos bastidores do Mengão. Então vamos lá? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Mengão. Se você é flamenguista, seja bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui na nossa família. Vamos bater daqui uns dias aí 800 mil inscritos. Muito obrigado a todos. Isso aqui é Flamengo. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal deles. Canal ESPN Grupo Disney. Falei demais, simbora. Vamos lá, deixa eu voltar. O Flamengo pode anunciar a qualquer momento a contratação de Vitor Pereira para comandar o time em 2023. Segundo o presidente Rodolfo Landim, que está no Catar acompanhando a Copa do Mundo, as partes já têm um acordo, mas falta a assinatura de contrato. Vitor Pereira, que no bid da CBF ainda está vinculado ao Corinthians e tem valores a receber do Timão. Esses débitos podem chegar a 10 milhões de reais. Aqui no Flamengo, ele vai receber em salários 22 milhões de reais anuais. E é claro que o português também vai participar da indicação de reforços. Apesar disso, o rubro-negro já tem bastante claras suas prioridades para contratações no mercado da bola. Um goleiro ainda está na lista. Além disso, depois que não conseguiu finalizar a compra do Gerson com o Olympique de Marselha, um volante também é esperado no clube da Gávea. E com o Rodinei deixando o Flamengo agora no final dessa temporada, um lateral direito também entra nessa lista. Lembrando que o Rodinei pode estar indo para o Olympiacos da Grécia. Muito bem. Top. Assunto quente, assunto quente. Vitor Pereira vem aí, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Aspas, entrevista ao Globoesporte.com. Eu não posso dizer que não temos tudo alinhavado com o Vitor Pereira. Nós, diretoria, estivemos com ele, está tudo encaminhado, mas ainda não está nada assinado. Fecha aspas, e é aquela velha história. A gente já bateu nessa tecla, né, Zupac? Que tecnicamente não se pode fazer um anúncio, até porque o Vitor Pereira tem contrato até o fim de dezembro com o Corinthians. A torcida do Corinthians não está gostando de ver o clube pagar. E o Vitor Pereira se tiver. E outra coisa, não pode assinar porque ele só tem um contrato, ele não pode assinar 2 contratos. Não bastasse ter que lidar com a mentira do Vitor Pereira, né? E eu ainda estou esperando para ver qual vai ser a justificativa, mas quem conta uma mentira vai contar 2. Quanto a isso, não tem muito mistério. Mas não bastasse toda a frustração, a decepção, a irritação, né, com a mentira que o Vitor Pereira contou, é ainda humilhante para o corintiano e para o clube, institucionalmente, saber que ainda tem que pagar até o fim do contrato para um cara que fez o que ele fez, né? Que foi desleal. Não, muito irônico. Como ele foi. E aí, então, para o Corinthians não é ruim antecipar a rescisão, para o Vitor Pereira também é bom, porque ele já resolve a vida dele com o Flamengo, para o Flamengo também é bom, e para o Corinthians não só se livra da história toda, mas também economiza, a Jéssica falou aí, o pacote total de comissão, mais, né, os 2 meses que faltam, mas tudo mais, dá quase 10 milhões de reais. Opa! Né? Então, é uma situação muito desconfortável. Não é nada, são 10 milhões, né? Os altos dirigentes corintianos estão muito incomunicáveis nos últimos dias sobre esse assunto, fugindo do assunto a todo instante. O máximo que a gente consegue ouvir das pessoas mais próximas nos bastidores é que o Corinthians não vai se pronunciar, mesmo em off,
antes do anúncio oficial. E a partir do momento que o Flamengo anunciar o Vitor Pereira, eu acho que vai ser mais fácil e mais comum a gente ouvir em on ou em off manifestações do Duílio, do Roberto, das pessoas do Corinthians, porque de fato o desconforto é muito grande. De fato, as pessoas do Corinthians estão muito incomodadas com a postura do Vitor Pereira, que, nas palavras do presidente Landim, está contratado, né? Uma questão só de formalidade. Agora acho que já são 15, 16 dias depois de ele falar que ele ia para cá. Para casa, cuidar da sogra dele. Não, é uma vergonha. E aí, não, a sogra agora vai ser cuidada aqui no Brasil. Pelo que eu entendi, vem a família inteira para o Brasil e, inclusive, a sogra ser tratada aqui no Brasil, porque antes não dava. Agora, ô Silas, qual era do Vitor Pereira? Não era chegar para o Corinthians e falar, pessoal... Obrigada, assim. Mas assim, não precisa pagar esses últimos 2 meses, não. Isso não já devia ter sido feito desde quando ele falou que não ia continuar? Assim, não dava para ele. Ele, como ele já disse, inclusive em entrevista coletiva, que tem a vida financeira dele muito organizada, está tudo muito bem, obrigado. Não dava para ele fazer isso já? Até porque ele poderia usar o próprio exemplo do Dorival Júnior quando deixou o Ceará. E o Ceará caiu para a 2ª divisão. O Robson, presidente do Ceará, ele lembra a declaração que ele deu? Ele ficou muito bravo, mas o Dorival estava saindo de um clube menor para um clube maior, com as possibilidades que o Flamengo tinha, e acabou acontecendo, né? E sem mentira. Sem mentira. Sem mentira, o problema é esse. Isso já aconteceu outras vezes com outros treinadores também. E vai acontecer sempre. Agora, ele falar o que falou e, de repente, 15, 16 dias, aparece a notícia que vai para o Flamengo e também mostra um outro lado, né, Felipe? Que lá no Flamengo não basta só ganhar, porque o Dorival enfrentou o Corinthians e quase perdeu a Copa do Brasil, ganhou nos pênaltis, enfrentou o Atlético Paranaense. Se o Pedro Henrique não vai expulso, talvez não tivesse ganho também do Atlético Paranaense. E os 2 últimos jogos, que o Flamengo jogou mal e a torcida ficou muito na bronca. Então o Vitor também, além dele enfrentar a fúria da Fiel, ele, não sei se vai ser visto com bons olhos, porque, fez com o Corinthians, será que amanhã ou depois não vai fazer com a gente também? Ô Zupac, em relação ao planejamento do Flamengo, esses dias que precisam ser esperados e tudo mais, isso atrapalha alguma coisa de não poder começar a trabalhar? Ou você acha que no bastidor já está rolando? Não, lógico. Assim, eu não sei qual é o nível de acerto que eles têm agora, se eles já estão conversando sobre planejamento, mas se de fato já tiver tudo pronto, só faltar resolver a parada com o Corinthians para formalizar em contrato o acerto com o Flamengo, nada impede que ele esteja trabalhando, assim. E juntando as peças, né, não sei quais serão os outros movimentos de mercado que o Flamengo vai fazer. Tentou aí o Gerson, como a gente viu, e me parece uma negociação hoje complicada. Um nome que me vem à cabeça de imediato é o Oscar, porque assim, o Flamengo já conversou com o Oscar. O Vitor Pereira foi campeão chinês com o Oscar no Xangai SPG, o time que tinha o Hulk também, o Elkson também. E o Vitor Pereira chegou a pedir o Oscar, eles são muito amigos, né? E chegou a pedir o Oscar para o Corinthians. O próprio Oscar falou, acho que aqui no Resenha, uma entrevista para o Plihal e para a turma aí. Então, assim, o Flamengo já quis o Oscar quer voltar para o Brasil, o Vitor Pereira é amigo do Oscar, o Vitor Pereira quer o Oscar. E o Flamengo precisa, de fato... O Vitor Pereira vai ser o novo técnico do Flamengo. E aí ele está lá, junto com a família toda, para comandar o Flamengo. E o Flamengo, de fato, precisa, na minha visão, nessa questão do elenco, de um reserva mais confiável para Everton Ribeiro e para Arrascaeta, para o momento, um meia, de fato, porque as opções que o Flamengo tem para essa função, ou são os meninos, o Matheus França e tal, ou são jogadores mais de meio campo numa segunda fase, como o Vidal, por exemplo. Então, olhando para o mercado, eu não duvido que seja esse um dos primeiros nomes que o Vitor peça assim que ele fechar com o Flamengo. Pois é, e você falou assim, nada impede que ele esteja trabalhando. Na verdade, tudo impede que ele esteja trabalhando porque ele tem um contrato. Então, ele não pode trabalhar. E a partir do momento que alguém descobre que ele está trabalhando em outro clube e ele tem um contrato, é claro que a diretoria jurídica do Corinthians está de olho nisso. Porque para quebrar contrato e falar quebra de contrato, me paga uma multa porque você está quebrando todo o nosso contrato. Basta um print de WhatsApp. Não, mas, amigo, isso aí vai estar sendo... Inclusive, eu acho, que eu não tenho essa informação, mas eu acho que a diretoria do Corinthians está muito quietinha e muito tranquila neste momento, justamente por isso. Porque qualquer coisa que se fale neste momento vai ser judicializada. Faz sentido. Então está o Corinthians lá, a diretoria, vamos ficar quieto, vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui. E é claro que eles devem estar agindo de alguma forma, Silas, mas pensando no Flamengo, pensando em planejamento de Flamengo e pensando em Flamengo com o Vitor Pereira, você acha que isso pode prejudicar? Olha, eu acho que, como o Zupa disse, agora
No início vai. Se ele vier para cá mesmo e isso se concretizar, ele vai ter uma vida difícil no início, porque não é só o torcedor corintiano. E não somos só nós da ESPN que estamos falando. Vai ser comentado no Brasil inteiro, todas as emissoras, todo mundo vai bater nessa tecla. Assim, um cara que sempre dizia questão do papo reto, papo reto, papo reto, papo reto. Cadê o papo reto? E o corintiano leva isso muito a sério. Agora, com a questão ao planejamento, se ele não conseguir trazer um Oscar, por exemplo, a gente não sabe que nível de Arrascaeta vai voltar da Copa do Mundo. Sim, com a questão da pubalgia. E é um jogador que, quando não está bem, o Flamengo não é o mesmo Flamengo. Então, a saída desse, a saída daquele, as mudanças do mercado. O Vidal pode ficar, mas não é o cara que vai resolver as questões do Flamengo. Então, vamos ver. Ficou um imbróglio aí, uma situação bem delicada, tanto para um lado quanto para outro. A gente, obviamente, ao falar desse tema, fala de Flamengo, fala de Corinthians. Tá aí, galera! O Corinthians ainda vai ter que agradecer ao Flamengo se, caso isso acontecer, desses 10 milhões de reais que o Corinthians deve para o Vitor Pereira, de serem negociados. Corinthians, depois ainda agradeço ao Flamengo, tá bom? Tá vendo, galera? É por isso que o Flamengo ainda não anunciou oficialmente o Vitor Pereira, porque ele ainda tem contrato com o Corinthians. Enquanto ele não resolver essa situação com o Corinthians, ele não poderá ser anunciado aqui no Flamengo. Então, vamos aguardar, vamos esperar. Se caso o Vitor Pereira negociar com o Corinthians esse valor que ele tem para receber com um mês de contrato que ele tem de novembro e dezembro, daí ele poderá ser anunciado antes do final do ano. Tomara, né? Tomara, porque daí já resolve tudo. O Vitor Pereira já começa a planejar as contratações. Falaram em Oscar, né, galera? O Oscar já demonstrou querer jogar no Flamengo, quer voltar para o Brasil. O Oscar é amigo do Vitor Pereira, já foi treinado por ele e tá tudo certo. E o Flamengo quer o Oscar. O problema do Oscar é o valor, mas eles que resolvam essas questões de valores. Beleza? Gostaram aqui do nosso vídeo? Então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!